Salve povo, aqui é o Zelota com mais um vídeo e neste vídeo de hoje nós vamos ver a história dos Inducitas. Esse povo que viveu nas estepes iranianas, que na verdade eles eram os Sakas, né, uma tribo derivada dos Citas e que acabou passando por um processo migratório forçado devido a um efeito dominó que começou lá na China e levou esse povo do Irã até a Índia, onde eles fundaram os seus reinos. Então tem muita coisa que aconteceu até isso e vamos ver tudo aqui nesse vídeo de hoje. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que já tá foto do like, compartilhem com os amigos que ajudam mais o canal a crescer e valorizam o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida lá na biblioteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados e também participarem das enquetes para escolher os especiais. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, que tem conteúdo extra dos vídeos que eu curto com o Zelota, que vocês podem fazer parte assinando aí, clicando só no botão azul que tem embaixo da tela, um link na descrição e dá uma força aqui pro meu trabalho. Vídeos todas as quartas às 20 horas. Bom, então vamos para a história dos Inducitas. Bom, como eu já falei nessa introdução do vídeo, os Inducitas eram um povo indo-europeu, teve a sua origem totalmente ligada a dos Sakas. Os Sakas era uma ramificação dos Citas, que era aquela enorme tribo que vivia na região da Sítia, que deu origem a vários outros povos, alguns que já vimos aqui no canal, como os Sármatas. Bom, então essa região onde viviam os Citas, que era um povo nômade, era uma região muito grande, e pegava ali a Sibéria, tinha as estepes da Eurásia Central, um pedaço ali na China em Xinjiang e também ia até o Mar Negro. Bom, segundo o Heródoto, o grego que é considerado como pai da história, ele diz que a origem do nome Sacas, fazendo a tradução do grego para, no caso do iraniano para o grego, significa foices. Provavelmente era a principal arma que os Sacas utilizavam. Bom, e os Sacas sempre estavam ali montados nos cavalos, eles falavam línguas iranianas, usavam carruagens em batalhas. O cavalo era um animal sagrado para os citas e, consequentemente, para esses povos derivados deles. Então eles utilizavam o cavalo para várias situações, inclusive faziam sacrifícios em homenagem aos deuses, né, sacrificando esses cavalos. E também eles tinham o hábito de enterrar seus mortos em túmulos que eram chamados de kurgãs. Bom, agora vamos ver a expansão Iuese. Bom, para quem viu o vídeo que eu fiz sobre o reino grego Báctrio, essa parte é praticamente a parte final daquele vídeo. Então, para quem assistiu aquele vídeo aqui, vai ser só uma revisão, só para refrescar a memória. Para quem não viu, a gente vai ver essa parte aqui, mas vou deixar o card aqui em cima, que é a forma depois vocês já conferir nesse vídeo. Bom, então tivemos essa expansão, um monte de nome complicado aqui, então falar devagar para evitar errar. Bom, então a expansão Ielse aconteceu no século II a.C., mais precisamente no ano de 175 a.C., onde teve esse grande movimento migratório que foi registrado pelos chineses na era da dinastia Han. Os Ielse eram um povo, uma tribo nômade que vivia na bacia de Tarim, lá no noroeste da China. E eles foram derrotados por uma tribo da Mongólia, que eram os Xiongnos. E esses Xiongnos, eles às vezes são considerados como os antepassados dos Hunos, mas eles não têm relações nenhum tipo de relação com os Hunos, como a gente viu lá no vídeo dos Hunos. Bom, e aí causou uma fuga desse povo, né, os Ielse, que saíram de onde eles viviam quando foram expulsos pelos Xiongnos e causaram um efeito dominó em outros povos que viviam lá na Ásia Central. E, consequentemente, um dos povos que foram afetados por isso foram os Sakas, que acabaram migrando para o sul. Eles viveram em dois locais diferentes, em Fergana e Sogdiano. E aí no ano de 155 a.C., os Ielzo
foram mais uma vez atacados pelos Xiongnos e dessa vez se aliaram a um outro povo que eram os Wusum. Era um povo que também vivia nas estepes. Isso fez com que os Sakas mais uma vez se deslocassem e fossem parar na região da Báctria. É uma região que fica próximo do Afeganistão e do sul da Pártia. E essa região da Báctria tinha o reino grego Báctrio, que eu mencionei agora antes dessa parte. Bom, os Sakas eles entraram nesse território do reino Báctrio em 145 a.C. E lá eles queimaram a cidade de Alexandria do Oxus. Esse nome de Oxus, na verdade, era a palavra correta do rio, que é o nome do rio Oxus, que fica lá no Afeganistão. Báctria era a forma como os gregos chamavam Oxus. Então, por isso que vocês podem encontrar tanto o nome Báctria como Oxus, os dois estão corretos, aí vai depender do povo, né? Oxus era como os persas chamavam. E aí os Yelzi, que viviam na bacia do Oxus, se tornaram os suzeranos dos Sakas, que haviam dominado aquela parte da Báctria. Bom, o que foi uma grande surpresa para um embaixador chinês, que era o Zhang, que visitou a Báctria em 126 a.C. O reino grego bactriano tinha relações comerciais com os chineses, então era muito comum que eles fossem na China e que chineses também fossem no reino grego bactriano. Então, quando esse embaixador chegou lá no reino grego bactriano e viu que o reino não existia mais e quem estava ocupando aquele território eram os Yelzi, aquele povo que vivia no noroeste da China, imagina a surpresa que ele teve. Claro que ele relatou isso aí, por isso que estamos sabendo dessa história. E aí aconteceu também o período em que os Sakas viveram lá perto da Pártia. Na verdade, eles ficaram vivendo no território da Pártia, onde tinha o antigo Império Pártio. E foi durante o período de 138 a.C. a 124 a.C. E tiveram vários conflitos entre os Sakas e os Espartas. E os Sakas conseguiram derrotar os Espartas durante os reinados do Frates II e o Artabano II da Pártia. Inclusive, ambos esses dois reis acabaram perdendo a vida em batalhas contra os Sakas. Essa história vai encerrar com o rei Mitrídates II da Pártia, que conseguiu retomar o controle da Ásia Central, botando ordem na casa novamente. Então ele derrota os Yelzi, que viviam em Sogdiana no ano de 115 a.C., e depois ele derrota os Sakas, que estavam vivendo na Pártia, que foram viver em Sistrão. E foi uma cidade praticamente fundada pelos Sakas e vai ser conhecido como Terra dos Sakas e fica no atual Irã. E lá foi um local onde uma parte dos Sakas viveu por muito tempo. Como eu falei que foram os reinos inducitas, os Sakas vão se dividir em várias partes. Bom, já com relação aos Yuezhi, que começaram toda essa onda migratória, esse efeito dominó, que foram derrotados pelos Espartas lá na Báctria, eles deixaram a Báctria e foram viver no norte da Índia, onde lá eles fundaram o Império Kushana. Então guardem esse nome aí, vai ser importante para a sequência da história. Bom, e aí tivemos os reinos inducitas, né? Como foram três reinos diferentes, em partes diferentes da Índia, falar um pouco sobre cada um deles e o que aconteceu com esses reinos. Bom, o primeiro reino inducita foi fundado no sudeste da Ásia, formado nas regiões de Abiria, que hoje é Sindh, no Paquistão, e Surashtreni, onde hoje é Surashtra, lá na Índia. Só nome fácil de falar. Entre 110 e 80 a.C., eles se moveram para o norte do território indo-grego,
durante as conquistas de Maués, que vai ser considerado o primeiro rei hinducita. E aí tivemos os eventos que aconteceram em Gandhara e Punjab. Bom, o Maués conquistou a cidade de Gandhara e Tashila em 80 a.C. Mas esse reino não durou muito tempo até ele falecer. Esse reino vai se desintegrando. E lá no leste da Índia tinha o imperador indiano Vikramaditya, que retomou uma cidade que havia sido conquistada pelos hinducitas, que era a cidade de Ujjain. E para celebrar essa vitória, o rei Vikramaditya ele instaurou ali o início da era Vikrama em 58 a.C. Depois tivemos a retomada dos reis indo-gregos. Bom, só fazendo um parêntese aqui, para quem não viu o vídeo sobre o reino grego bactriano, teve uma separação daquele reino e uma parte desses gregos bactrianos foram viver também na Índia e fundaram o reino indo-grego. E aí tivemos essa fase desses reis indo-gregos que prosperaram nessa parte do leste da Índia. Então foram dois reis que tiveram um grande momento, que foram o Apolódoto I e o Hipóstrato. E não foi um período que durou muito tempo, foi até 55 a.C., quando teve a conquista dessa região feita pelos hinducitas, liderados pelo rei Ases I, que derrotou o Hipóstrato. E aí também teve a área de Matuara, onde teve um outro reino hinducita, que era na Índia Central. Os hinducitas conquistaram a região de Matuara e sobre o domínio que estava dos reis indianos. Isso por volta de 60 a.C. Eles derrotam esses reis indianos e aí eles vão começar a estabelecer algumas satrapas, utilizando o mesmo sistema que foi utilizado pelos persas, pelos espartas, enfim, eles vão usar esse mesmo sistema. E o principal sátrapa dessa região, né, desse reino sátrapa, esse reino hinducita, foi o Rajuvula. E esse cara vai ser o mais importante desses grupos dos hinducitas. O Rajuvula eliminou o último rei indo-grego, que foi o Estrato II, no ano 10 a.C., tomando a cidade de Sagala, que hoje fica lá ao norte de Punjab e também do Paquistão. Bom, depois esses sátrapas de Mutara ficaram conhecidos como os sátrapas do norte e governaram importantes cidades como as cidades de Gujarat e Malwa. Depois de Rajavada, os seus sucessores não conseguiram manter o poder na região e acabaram se tornando vassalos dos Kushanas. E os Kushanas eram quem? Lembram quem eram os Kushanas? Justamente aquele povo que veio da China e que começou toda essa história aí. Bom, após o Ases I falecer, o domínio do noroeste da Índia passou para os Indo-Partas, que também eram uma parte dos reis partas e também se separaram da parte e foram parar na Índia. E durante o reinado do Godofáris I, no final do século a.C., ele consegue derrotar os hinducitas. Ainda alguns líderes hinducitas tentaram manter uma resistência contra o Godofáris, mas acabaram se tornando vassalos dele e dos seus sucessores. Durante a última parte do século I depois de Cristo, esse domínio indo-parta acabou sendo substituído pelo dos Kushanas. Estavam se expandindo pela Índia, formando um grande império. Eles também conquistaram a região Mutara, que era aquela região que havia sido conquistada pelos hinducitas por volta de 100 depois de Cristo. E por lá eles prosperaram por muitos séculos. E aí os sátrapas ocidentais.
Bom, esses que eram os inducitas que estavam vivendo em Sistão, né? Foi aquele primeiro a se estabelecer, até o reinado do rei sassânida Vararanes II. Eles tinham conquistado várias áreas daquela região, na Índia, até o primeiro milênio. Foram com regiões de Kathiawar e Gujarat. Estava ainda sob o controle dos inducitas. Bom, esses inducitas viveram por lá até o século V, e o principal sátrapa foi o Rudradaman I. Ele foi o mais notável de todos, pois ele conseguiu derrotar uma tribo antiga na Índia chamada de Iudeia, que era uma confederação de guerreiros, e também um importante império que existia na Índia, que era o Império Satavana. Esses sátrapas ocidentais foram finalmente conquistados pelo imperador Chandragupta II, de um poderoso império Gupta que dominou o subcontinente indiano até o século VI depois de Cristo. Bom, e assim terminaram esses reinos inducitas, e acabaram sendo, por conta dessa migração forçada, devido a essa questão dos Yelzes terem sido atacados pelos Xiongnus, e os Yelzes acabaram se dando bem com essa história, fundando o Império Kushana, e que dominou ali uma parte da Índia por muito tempo. Eles tiveram um império longínquo. E os Sakas, que se transformaram nos Inducitas, formaram seus reinos, mas depois acabaram sendo derrotados por outros reinos, entre eles o próprio Império Kushana. Bom, com relação à questão da influência hindu na cultura dos inducitas. Bom, os inducitas, eles tinham originalmente a sua cultura, que era a cultura das estepes iranianas, né, da sua origem cita. Então eles vão ter essa influência da cultura indiana. E dentro dessa influência a gente pode ver em algumas representações artísticas que foram feitas pelos inducitas, como uma representação do Buda no caixão de Bimaran, que é uma belíssima peça de ouro. E também é vista no capitel do Leão Mutara. Bom, naquela região de Mutara foi construído um palácio pelos inducitas, e o capitel, o que é o capitel? É aquela parte superior da coluna. Então percebe-se ali essa influência hindu na cultura dos inducitas. E esse capitel, né, foi encontrado nessa região de Mutara e foi construído na época do reinado do Rajuvula, que era um desses sátrapas do norte. Bom, com relação à cultura, as moedas inducitas eram cunhadas um material com muita qualidade, era possível ver todos os detalhes, e principalmente as moedas dos sátrapas do norte. Apesar de elas serem muito bonitas, elas não tinham uma duração muito grande, se deterioraram muito rápido, poucas chegaram aos nossos tempos. Outro detalhe é que os inducitas, eles não deixaram, obviamente, obras como os ocidentais faziam, bustos, essas coisas. Então, todas as imagens que existem dos governantes inducitas eram só nas moedas. Então, sempre vimos ali um homem, um guerreiro, com uma armadura montado em um cavalo, representando aí com a imagem desses reis, esses sátrapas que nós vimos aí durante esse vídeo. Também nós podemos ver essa influência na arte inducita nos relevos de Brunner, que representam ali soldados inducitas dançando. Também tem as paletas de pedra encontradas em Gandhara, aquela região que ficava lá pelo Afeganistão, e que teve um reino que a gente já viu aqui no canal também, onde lá foram encontradas nessas paletas de pedra a influência da raiz iraniana misturada com a cultura grega. Também tem essa questão aí, né? Pelo período que eles viveram na Báctria, eles também assimilaram um pouco da cultura grega.
Com relação à religião, a religião deles, de início, quando eles eram os sacas, era aquela religião, a mesma religião dos citas, né, de politeísta, e que tinha aquela questão de várias divindades, aqueles sacrifícios de cavalos, como eu falei no vídeo. Mas depois, quando eles chegam na Índia, eles acabam aderindo ao budismo, né? Uma mudança total aí da cultura desse povo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora só na próxima quarta-feira que vem. Então vamos ter, seguindo ainda normalmente, por enquanto, a enquete na sexta-feira. Depois, a partir da outra semana, talvez eu antecipe o dia das enquetes, beleza? Então a gente vai escolher outro especial aí, ou no caso outro vídeo, né? Já que não é mais especial, né? Acabou a saga bizantina, então agora eu vou ficar só com esses vídeos nas quartas-feiras. Beleza? Então eu vou ficar por aqui. Para quem faz parte do acampamento Zelota, é um vídeo que eu já deixei pronto para vocês assistirem lá. Beleza? É só chegar lá e dar uma conferida. Quem não faz parte, assine aí que vale a pena. Então eu vou ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Até a próxima quarta. Falou, pessoal.